Estamos de volta, voltamos mais uma vez aqui com o nosso NevaCast, esse programa que nós estamos fazendo para vocês, do Campus São Gabriel, para vocês aí de fora da nossa Universidade Federal do Pampa, para poder ver aqui o que está acontecendo, o que tem de legal, ciência, tecnologia, ensino, extensão, inovação e muita discussão filosófica. Também teremos muita bossa nova. Não pode ter bossa nova? Não pode. A produção não deixa da bossa nova também, então não podemos, não temos direitos, mas temos aqui hoje um convidado muito especial. Mas para apresentar ele, eu vou chamar aqui essa mente maquiavélica por trás desse projeto, o nosso NevaCast. Ele, Rafael Machello! Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um NevaCast. Estamos aí na nossa 6ª ou 7ª edição. Uma ideia, tá tudo fora de ordem. A gente grava no dia, mas coloca um mês depois. Não se estressem com isso. Organização é tudo, né? Mas, gente, muito bom dia. Bem-vindos novamente a mais um NevaCast. Estamos iniciando hoje com o nosso convidado especial, o professor José Ribeiro. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso EvoDevo, né? Nossa linha de pesquisa que nós amamos tanto no Neva. E aí falar um pouco do diferencial que traz esse profissional para nós. Passar aqui para a Cris para dar a abertura e a apresentação dela. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui então com vocês, o nosso NevaCast. Hoje o assunto é muito legal, muito interessante. Vamos falar sobre EvoDevo, um convidado super especial hoje. É isso aí, galera. E hoje também temos uma participação importantíssima. A nossa recém-contratada, ela! A menina que vai gerenciar e de repente botar uma ordem aqui nessa bagunça. Ela, Cassie! Dá um bom dia aí, Cassie! Isso aí! Então tá, Zeca, muito obrigado. Vou te chamar de Zeca, tá? Porque eu sou meio informal. Muito obrigado mesmo. Zeca é docente aqui do Campus São Gabriel. Tem uma pesquisa muito importante, né? Apesar de nosso NevaCast ser do Núcleo de Estudos da Vegetação Antártica, hoje nosso convidado não vai falar nada de planta, nada de vegetação. É bicho, ele é bichólogo. Mas é um trabalho muito interessante mesmo, né? Que trabalha com essas questões evolutivas, biogeográficas. E a gente trouxe ele para poder discutir e colocar na pauta esse tema tão, assim, ainda pouco discutido nas comunidades em gerais, que é o EvoDevo, o IvoDevo, ou enfim, como quiserem chamar. Primeira coisa, assim, pra ti, Zeca, o que é EvoDevo? Mas antes disso, né? Te apresenta para nós, Zeca, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é José Ricardo, eu trabalho com insetos aquáticos, né? Mais especificamente percevejos aquáticos, né? O pessoal conhece aí como barata d'água, os patinadores, né? Que são aqueles insetinhos que ficam patinando nas cachoeiras, né? Para mim, eu agradeço novamente o convite de estar aqui, né? E também vai ser um pouco desafiante, porque eu estou diante de pessoas que trabalham de forma muito forte com EvoDevo, né? Eu ainda estou engatinhando, mas assim, de qualquer forma é interessante falar um pouco sobre isso, né? Eu não respondi a pergunta ainda, né? Bom, EvoDevo é isso, é biologia do desenvolvimento, é você entender como é que genes que estão ligados, ou parte do genoma que está ligado ao desenvolvimento de partes corporais, né, podem influenciar na função de um fenótipo, né, influencia ou seja, influencia na forma, e essa forma ela vai ser importante ou não naquele tipo de ambiente, ou seja, então você tem uma conexão entre o genoma, o fenótipo e como esse fenótipo atua no ambiente. É mais ou menos isso, né? Acredito eu. Que maravilha, Zé, que maravilha. Realmente nós temos aí tanta coisa. E tu vê como tem a diferenciação para bichólogos e plantólogos, né? Os zoólogos e os botânicos, né? Para nós, a EvoDevo, ela funciona nas adaptações que as plantas sofrem, né? Também mesma situação, né? A partir do genoma, a partir do que essas plantas sofrem em relação ao ambiente onde elas estão vivendo para se adaptar ao espaço que elas ocupam, né? Por conta da não mobilidade, ou mobilidade, né? Não deslocamento, né? Não, mobilidade não é a palavra correta, é deslocamento. Pelo não deslocamento das plantas, é a adaptabilidade delas àquele ambiente, né? Que é o que importa na EvoDevo de plantas, né? No teu caso, já é questão dos membros, inclusive, que influencia na mobilidade do ambiente que eles estão ocupando. Não, mas é óbvio que você pode trabalhar com outras
partes corporais também, né? Acho que é interessante. Só que para animais, né, de modo geral, para insetos de modo geral, existem alguns alvos que são bastante estudados. Por exemplo, genes de desenvolvimento que estão relacionados a desenvolvimento das pernas, as antenas, né, os apêndices de modo geral já possuem alvos bastante conhecidos, né, que é, só para dar um exemplo aqui, os genes distal less, né, que é um grupo de genes ROX, né, de uma seção, né, do genoma que é específica para desenvolvimento de partes corporais na cabeça, tórax, abdômen. Então, esses distal less, eles expressam as partes finais dessas pernas, dos apêndices, né. Você também tem o UBX, né? Esse conjunto de genes, essa seção, né, do gene de desenvolvimento é interessante também para o aumento ou o encurtamento das pernas. Então, assim, esses genes são bastante estudados em artrópodes, de modo geral, né? Então, eles são geralmente são os escolhidos pelas pessoas porque você já conhece mais ou menos como é que funciona e tal. Pô, muito legal mesmo, isso é interessante e eu, apesar de eu ter atropelado já no começo aqui... Na verdade, eu também devo ter atropelado muita coisa. Mas isso que é legal, gente, porque tu não acha que cientista certinho, né? A gente tem que ser metódico, sim, mas a gente também é ser humano, a gente também, às vezes, troca os pés pelas mãos. E falando em pés pelas mãos, acho muito interessante essa discussão que tu diz ali desse conjunto de genes, famílias gênicas, ou de elementos dentro do genoma que estão responsáveis por essa questão de estruturação do corpo, estruturação da forma, que vai ser selecionado ou não pelas condições, né, das propriedades do próprio meio em relação ao organismo, né? Posso te comandar? Claro. Posso te interromper? Por exemplo, é legal, em animais é legal porque, por exemplo, a primeira vez que surge genes que vão ser responsável pelo desenvolvimento da coisa mais importante que eu acho, que é a polaridade animal, né? Ou seja, onde é a cabeça e onde é o ânus, né? Vai ser lá em Placozoa, né? Que é um grupo de organismos que já são considerados metazoários, ou seja, animais mesmo. E é interessante porque é lá que surge, né? Então, assim, a esponja, por exemplo, os poríferos não apresentam nenhum rastro desses genes que a gente chama de genes do tipo ROX, né? Que são esses genes de desenvolvimento, né? Aí, em Placozoa, surgem genes do tipo ROX que vão dar uma certa polaridade, apesar de Placozoa ser assimétrico. Ou seja, são organismos que não têm nenhum tipo de simetria. Mas ali já surgem os primórdios desses genes do tipo ROX e tem também uns genes que ficam a parte desses genes que parece que controlam esses genes do tipo ROX, são os para-ROX. Então, genes ROX e genes para-ROX surgem mais ou menos ali. É bem interessante, né? Então, nesse sentido que eu ia fazer eu juro que eu faço pouco. Hoje eu faço poucas intervenções. Mas poxa, eu acho que... Desculpa. Não, é legal, porque no nosso grupo, no nosso modelo experimental, a gente trabalha muito essas questões desses genes regulatórios, a gente acaba chamando assim de genes de arquitetura. Né? Eu acho que a gente chama assim também. Genes de arquitetura. E mesmo que o nosso grupo de plantas seja lá um grupo que considerado entre toda a linhagem dos viridiplante, dos embriófitos, né, o grupo das plantas verdes, né, um grupo que é teoricamente ancestral, apesar da teoria não ser bem assim, né, a teoria diz que são grupos que surgiram tudo ao mesmo tempo, as plantas verdes, né, mas tem aquela alternância, né, de gerações, né, tu tem dentro das briófitas, das algas, uma predominância da geração gametofítica. Porém, os mesmos genes de arquitetura que são responsáveis pela regulação dessa arquitetura gametofítica em plantas traqueófitas, plantas que têm a geração dominante esporofítica, né, são praticamente a mesma linhagem. Algumas mudanças e coisa e tal. E já foi muito discutido isso, a ampla comunidade, que provavelmente também são parentes muito próximos dos genes de arquitetura em animais, né? Um dos exemplos que eu gosto de dar é em relação às células reprodutivas, né? Os mesmos genes que controlam, né, formação, né, de flagelos em células reprodutivas, nos enterozoides ou nos espermatozoides das plantas, são os mesmos que geram e que atuam na formação, na arquitetura dos flagelos dos espermatozoides humanos. Inclusive, tem aí algumas linhas aí que estão pensando em estudar as deficiências na planta para ver se podem chegar no futuro a incorrer numa solução para a infertilidade humana e coisa e tal. E aí eu pergunto,
Qual é a importância desse tipo de estudo em Evodevo para o entendimento geral, o entendimento moderno da biologia evolutiva? Bom, é uma pergunta complexa. Vamos lá. Mas eu sou complexo, eu tenho problemas. Bom, em primeiro lugar, é interessante falar que esses genes de desenvolvimento, em geral, eles são muito conservados, né? Como você falou, você destacou isso bem. Eu não conheço muito bem qual é a semelhança entre animais e plantas nesse sentido, mas o que eu sei é que esses genes são praticamente não mexidos ao longo da evolução, né? Porque eles são genes importantes eles são genes que a gente diz que eles são colineares, eles têm uma propriedade de colinearidade, porque a parte anterior, ou melhor, a parte inicial desse conjunto de genes desse homeobox, eles dão origem a coisas da cabeça. A parte mediana, as coisas do tórax, e a parte final dessa sequência dá origem a coisas do abdômen. Então, essas coisas são tão conservadas ou melhor, isso é tão colinear que você vê claramente que existe uma conservação ao longo de todos os animais, né? E é interessante que se você pegar uma drosófila, que foi bastante estudada na época para isso, você vê que a colinearidade é a mesma de um camundongo, né? Então isso é interessante. Isso é um aspecto interessante. A importância legal disso é, por exemplo, você poder entender, né, que determinado caminho metabólico, caminho gênico, ele pode ser controlado e de repente você pode até... E é interessante porque muitos desses genes são pleiotrópicos, né? Tem muita pleiotropia. O que é isso? Você está mexendo numa coisa ali, mas ela também está mexendo em outras coisas, né? Uma cascata, e elas são correlacionadas, né? Então isso é uma faca de dois gumes, uma faca de dois legumes, como diz um amigo meu. Por quê? Porque na verdade você pode muito bem tirar proveito disso, mas também em alguns casos é difícil estudar porque você pode numa leve modificação ali, numa interferência nessa região, você impedir que alguma outra coisa aconteça e o organismo morra, e aí você fica toda hora tendo que modificar isso, tendo que modificar muito pouco isso para que você tenha o resultado que você espera, né? Para que o organismo não morra, porque eu acho que isso é importante nesses estudos, né? Você tem que modificar essas coisas e tem que verificar se essas coisas diminuem ou aumentam o valor adaptativo daquele organismo no ambiente. Eu acho que isso também é importante no estudo um estudo integrativo, né? É você trabalhar desde a bancada lá, vendo o que esses grupos de genes expressam, né? Até a função daquele fenótipo que você modificou, né, no ambiente. Então esse conjunto de coisas que vai desde aqui até onde eu falei é um estudo integrativo. Beleza. Então quando você tem isso, você no futuro poderá controlar coisas, poderá até descobrir que determinadas vias genéticas estão produzindo uma coisa que é ruim e de repente você pode usar isso para o bem, né? Você pode usar isso para amenizar doenças em humanos, já que essas coisas podem ser conservadas, né? Muito interessante essa parte, realmente é fascinante analisar esses genes, essas estruturas ligadas à parte do desenvolvimento. E, Zeca, então, a tua pesquisa ela abrange muita parte de genes envolvidos no desenvolvimento de pernas posteriores de insetos e a relação com o cuidado parental também dos Belastomatidae. Tu pode falar um pouquinho mais, explicar como é que esses aspectos, então, estão interligados? Isso é interessante, né? Eu tive a oportunidade de fazer um estágio em Lyon, né? Antes da pandemia. Eu voltei na semana anterior à pandemia, foi até engraçado. Mas enfim, mas nesse estágio foi legal porque eu pude me deparar assim, com alguns estudos interessantes que as pessoas fazem, né? Mas é interessante a gente também saber que o Evodevo tem muito também de organismos modelos, né? Não sei, acho que em plantas deve acontecer isso, né? Só para de curiosidade, né? Organismos modelos em animais, em insetos,
são alguns, né? A gente não pode, eu não vou contar assim nem 20, né? Mas assim, existem alguns grupos que são bastante importantes como insetos, como organismos modelos, principalmente porque você pode criar o organismo, você pode verificar a ação daquele fenótipo modificado no fitness dele, né? Então isso tudo faz parte desses estudos integrativos. Então quando eu cheguei em Lyon, eu me deparei com uma situação assim, até porque eles já criavam esses percevejos patinadores que têm pernas muito longas, né? E um dos estudos dessa equipe foi bastante interessante porque me chamou muita atenção, que é justamente a questão do UBX, né? Esses genes que são importantes para aumentar ou diminuir o comprimento das pernas, posteriores e medianas, né? E é interessante porque aí vem uma outra perspectiva do Evodevo, que é os chamados métodos comparativos, né? Lá eles abordam o problema sempre de duas formas que eu achei muito legal, que é a forma de você trabalhar a expressão desses genes em termos de desenvolvimento, ou seja, você pode aplicar, por exemplo, um RNA dupla fita para interferir, né, na expressão em diferentes indivíduos de diferentes espécies, e você vai vendo o que vai acontecendo. Então, praticamente, eles usam um termo assim, uma fêmea, um gene. É basicamente isso. Tá? Então, você pode comparar a expressão de cada coisa dessa em cada fêmea de cada espécie. E aí você compara, você vai vendo, aqui deu isso, aqui deu outra coisa. Aqui. Então, essa é uma perspectiva. Mas a outra perspectiva que me interessa muito é a perspectiva multitaxon, em termos de tempo, né? Porque quando você trabalha com filogenias, aí você consegue ver como é que a função daquele negócio muda, né? E aí é que entra a história, que é onde eu quero chegar. Se descobriu que o UBX ele interfere no comprimento das pernas medianas e nas pernas posteriores de alguns desses percevejos aquáticos, né? Então, existe um grupo de percevejos aquáticos que sofreu uma modificação morfológica e adaptativa, essa função, que é justamente de ter as pernas medianas muito longas e as pernas posteriores servem como um leme, tá? Mas existem grupos próximos que têm as pernas medianas um pouco mais curtas e as pernas posteriores mais longas para poder usar como remo. E aí se descobriu que tudo mediado pelo UBX de uma forma bimodal. Olha que interessante. O UBX, ele em grande quantidade, ele diminui, ele inibe o crescimento das pernas. Em pouca expressão, quer dizer, pouca expressão, né? Em pouca expressão, ele aumenta o comprimento das pernas, tá? Então é interessante porque se descobriu que mas só se descobre isso numa perspectiva evolutiva com o uso de filogenias, né? Uma perspectiva multitaxon. Se descobriu então que os tecidos, né, se tornam diferentemente sensíveis a essas expressões. Isso é interessante, né? Porque antes achava só que era, se tem pouca expressão... Tipo, tem, não tem. Tem é A, não tem é B. E se descobriu até a mediação de um outro gene, né, que é um gene chamado GILT, que eles até... Então, na verdade, é a mediação desses dois grupos, dessas duas coisas, né? É GILT expressando um pouco mais e o BX expressando menos, e assim vai, né? Então isso modificou ao longo da evolução aí essa configuração das pernas. Então acho que é isso, era essa a ideia. Então, a partir disso aí é que eu comecei, poxa, e se a gente trabalhasse da mesma forma com barata d'água? O que acontece com Belostomate, que é a família que eu considero um organismo como futuro modelo, né? Para trabalhar aqui na Unipampa, inclusive. Primeiro, ele é um grupo de organismos que a gente pode criar facilmente, a gente alimenta facilmente. E o mais interessante é que é um grupo de organismos que tem cuidado paternal, né? Ou seja, é uma coisa rara na natureza, né? Você tem, acho que só em artrópodas são 13 casos, tá? Então, é raro. É mais comum cuidado maternal, né? Isso tem explicações biológicas, mas acho que não é o caso de explicar aqui agora. Mas, enfim, tem motivos biológicos para isso. Mas enfim,
os machos, né, recebem, um grupo de barata d'água recebe, tem os machos que cuidam dos ovos, recebendo esses ovos no dorso, né, as fêmeas colocam esses ovos no dorso. Então o que acontece? O macho fica completamente indisponível para muitas outras coisas a não ser cuidar desses ovos que ficam ali grudados no dorso. Então ele usa as pernas posteriores para limpar, para verificar se está tudo íntegro, né? E aí é interessante que você pode muito bem imaginar se você mudar alguma coisa ali daquela relação que aparentemente é bastante equilibrada entre o comprimento da perna e o corpo do animal, você vai estar interferindo um pouco na incubação desses ovos, né? Então isso é interessante. O grande desafio é que, diferentemente desses percevejos patinadores, barata d'água não tem assim uma característica que é marcante, que é marcadamente discreta, ou seja, a perna posterior é grande ou ela é muito minúscula, né? Isso é muito complicado em Ebodevo, porque por que percevejo semiaquático, por que esses patinadores são ótimos modelos, são melhores que barata d'água? Porque eles têm dentro dos grupos desses percevejos, você tem características muito marcantes, discretas, né? Ou é assim ou é assado. Você não tem um contínuo. Esse contínuo é que é difícil de trabalhar. Por exemplo, você tem patinadores que têm as perninhas muito pequenininhas, mas ao mesmo tempo você tem um aquários, né, que é um gênero muito louco, que tem as pernas muito longas, né? E aí você claramente vê a diferença entre um e outro, porque você compara, você faz a análise comparativa, né? E você vê que, pô, tá vendo? Aqui não tem isso, aqui tem esse negócio absurdo. Mas em barata d'água, né, nesses nepomorfos, nesses percevejos que vivem dentro d'água mesmo, essas coisas já não são tão discretas assim, elas são contínuas. Aí o que aconteceu? Na época também surgiu, estava saindo um trabalho meu, que era o trabalho que eu gostei muito de fazer, que foi comparar a relação das pernas posteriores dos machos com o corpo e essa mesma relação com as fêmeas. Eu fiz uma análise comparada entre machos e fêmeas de uma mesma espécie, né? E aí, sempre se dizia que as pernas posteriores dos machos eram maiores do que das fêmeas porque tinha essa coisa da seleção sexual nas pernas, né? E, portanto, você tem um dimorfismo sexual de tamanho, né? Que a gente chama que quando uma característica é mais vantajosa para um sexo do que para outro, ela acaba se tornando mais evidente, né? Mas a pergunta é, por que as pernas posteriores dos machos seriam tão maiores do que das fêmeas? Qual é o objetivo disso se não existe uma relação direta, clara, entre ter uma perna grande e cuidar bem dos ovos? Não existe essa relação. Não existe uma relação clara sobre isso, né? E aí eu comecei a desconfiar que, na verdade, o dimorfismo sexual não estava aí. Ele está na relação entre corpo e perna. E é exatamente isso, né? A gente descobriu que existe um dimorfismo sexual na alometria das pernas, né? Ou seja, perna do macho, a perna posterior do macho cresce proporcionalmente ao corpo, mas a fêmea não. A fêmea é desleixado, é um desleixo. E tem que tomar cuidado com pernas e asas, porque essas estruturas são biomecânicas, então existe sempre um equilíbrio entre seleção natural e seleção sexual. Não é só seleção sexual, né? A perna tem que ser usada para caminhar, para nadar. A asa a mesma coisa, né? Mas ao mesmo tempo ela pode servir para isso também. Então, essas coisas todas ainda tornam esse organismo modelo e a minha relação com ele uma coisa desafiante, porque é justamente isso, é a questão de que não são características discretas, são contínuas, elas mudam muito sem ter exatamente claro se é pequeno ou se é grande, ou seja, você tem que realmente trabalhar de uma outra forma que eu ainda não sei direito, né? Mas um dos alvos é justamente tentar mexer nessa relação alométrica, que é extremamente complexo, porque eu teria que mexer no BX e talvez em uma outra coisa associada a isso. Talvez o BX tenha uma relação pleiotrópica, de novo, né? Uma relação correlativa com o tamanho do corpo, talvez.
Legal, vamos deixar esse paper aqui na descrição, tá? E para quem não nos acompanha nas plataformas de podcast, dê um Google, né? Ou vai no nosso Instagram nerd acadêmico, que é o Lattes, do professor José Inácio Ribeiro, tá? Não se lembram, né? Que essa ação aqui é um patrocínio, tem um apoio na nossa Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e nas nossas agências de fomento, que ajuda aqui o nosso NevaCast também, né? CPQ, CAPES, FAPERGS. Marcelo, continua. Claro. Zeca, eu acho super interessante a gente estar puxando várias linhas, né, da Evodevo. A gente está fazendo um brainstorm sobre a Evodevo aqui. Talvez até o nosso ouvinte esteja um pouco... né, o que eles estão falando, né? Mas a gente já conseguiu definir bem o que é Evodevo, tanto para plantas quanto para animais. A gente acabou dando uma boa pincelada nisso. Tu falaste bastante dessa relação entre os genes, a relação inclusive pleiotrófica, né, desses genes poderem estar associados a outras características e outros genes que podem ser modificados junto com eles, né, que é super importante a gente ter essa concepção. E minha pergunta vai agora na questão de conexão mesmo, conexão de áreas, né? Como é que a pesquisa da Evodevo está conectada às outras áreas, biologia, ecologia, genética, comportamento, né? Como é que eles se relacionam? Então, eu já até pincelei um pouco aqui. Na minha concepção, e na concepção até dessa equipe lá de Lyon, que eu acho que é perfeita, a ideia é conectar mesmo a genética, né, com ecologia, né? Ou seja, ecologia evolutiva. Por quê? Porque você tem uma abordagem integrativa, né? Eu no passado assim pude ver alguns grupos trabalhando só com a parte genética, fazendo uma interferência, produzindo fazendo uma transformação, produzindo um organismo lá modificado, mas esquece da parte que é importante, que é ver se aquilo ali tá gerando baixo fitness, se aquilo ali não está modificando o valor adaptativo daquele organismo. Então, isso é importante. E esses trabalhos são legais porque eles saem em revistas de alto impacto, né? Quando você faz todo o percurso, é muito legal porque você vê a coisa modificando o fitness do organismo mesmo. É uma valorização. Então, realmente, ecologia associada a essa parte do Evodevo é muito importante, eu acho. E por isso que eu acho que nessas equipes sempre tem que ter uma pessoa que conhece bem o grupo de estudo, né? Não só... Por exemplo, você pega uma pessoa da genética que não conhece o seu organismo modelo, né? Então, eu acho que é legal sempre ter alguém na equipe que conhece a ecologia do grupo, que conhece a biologia do grupo. Eu acho. Então, eu recomendo fortemente você integrar a ecologia, integrar a biologia geral, biologia de comportamento, né? E a genética. Quer ver uma coisa interessante? Organismos que são dificilmente modelos, são os himenópteros. Por quê? Porque eles têm comportamento social e aquilo é muito complicado. Quer ver uma coisa interessante? Comportamento, né? Comportamento, que é uma coisa que eu tinha muita vontade de modificar para ver, é muito difícil. Muito difícil, porque deve ter um monte de genes ali associados e com relações pleiotrópicas, com outras... Nossa, deve ser uma loucura. E aí você modifica uma coisinha lá, já está modificando outra coisa que não tinha nada a ver, né? Mas então, voltando, o que eu queria dizer é isso, essas áreas elas devem ser cada vez mais integradas, até para a gente mudar livros-textos. A gente quer trazer aqui o professor Wellington, que faz essa avaliação do Evodevo dentro dos livros didáticos e como ele é abordado tanto no ensino básico, médio, quanto nas universidades. Mas agora tu chamou uma coisa interessante, Zeca, que é a questão dos desafios, né? E uma coisa que eu vejo, né? Quando eu tenho que discutir, porque eu não sou tão multidisciplinar, porque eu tenho lá alguns contatos, mas que mais ou menos, apesar de conhecer bem os modelos que a gente trabalha, são grupos que estão muito ligados à parte genômica, transcriptômica, biologia molecular. Eu acho que ainda falta um pouco da biologia, assim, geral, do organismo. Só que planta é meio complicado. Planta, para estudar comportamento, não é tão difícil assim, mas tu tem que ter um tempo que tu tem que estar lá no ambiente namorando a plantinha, que bonitinha, cresceu, morreu. Então tem uma questão que eu acho que é mais de cronologia, assim, de como colocar isso experimentalmente para acontecer. E eu vejo muito uma discussão, né, no meu caso em particular, no caso do nosso pessoal aqui dos meus contatos, de pensar que muito do que se faz em Evodevo hoje é muito genecentrista.
E precisa também tentar tirar um pouco desse genicentrismo dentro da discussão, para discutir mais seleção, pressão de seleção, até o aspecto mesmo da modificação corpórea, per se. E eu queria assim, claro, de forma geral, sem colocar nenhum tipo de compromisso, nem também assim, não sei se isso bate ou não bate. Qual é a tua percepção em relação a isso com os teus grupos? Tem essa discussão também, de não ficar tão em cima do gene, ou não? O métier é esse, a gente tem que entender o gene, como se expressa, como não se expressa e ver como é que ele está mudando o nosso fenótipo. Ainda para esses grupos de percevejos aquáticos, isso ainda é complicado, porque não se tem nada basicamente sobre isso. Mas esses insetos patinadores, né, que é um outro grupo de percevejos que tem alguma relação com a água, pelo menos nessa equipe de Lyon, eles realmente estão preocupados com isso. Você vê até... É interessante porque você vê que o local é preparado para trabalhar com genes, para se detectar a expressão, etc. Mas eles se preocupam também com essa coisa de verificar se o negócio está diminuindo o fitness, está aumentando. Tem até um trabalho legal deles aqui, com um videozinho e tudo, desse mesmo percevejo que tem as perninhas posteriores. Eles tornaram o organismo, transformaram o organismo, né? E aí os indivíduos têm as pernas menores. E eles gravam isso. Eles gravam porque essa mesma coisa, esse mesmo fenótipo, ele é um fenótipo, uma exaptação, né, que a gente chama, né, que é uma característica que tem várias funções diferentes, né? Ela surgiu por uma coisa, mas ela acaba assumindo também uma função de sexual, né? No caso dos machos, por exemplo, você tem as antenas, que são a parte sensorial do inseto, né? A parte de órgãos de sentidos, mas é legal porque nos machos essas antenas também servem para segurar as fêmeas, né? Então isso a gente chama isso de exaptação, né? Mas no caso das pernas, nessas pernas modificadas, né? Quando você reduz o comprimento das pernas, você vê claramente que o organismo não consegue saltar muito longe na hora de uma fuga. E eles comparam isso com um controle. E é muito legal porque você vê a diferença clara, né? Do salto e tal. Então, realmente, eu acho que tem que sair. Não pode ficar só nessa parte genecentrista, como você falou. Tem que levar até o final lá, que é o organismo interagindo com o ambiente. Eu acho que é interessante. E isso é que é difícil. E para a planta deve ser absurdamente mais complicado. É que tá o dilema, gente, assim, pra quem tá... Eu tô me divertindo pra caramba aqui. Pra quem tá pensando assim, eu gosto de evodevo, gosto de planta também, quero trabalhar com isso. Pra gente ter todo o nosso pipeline bem fechadinha, a gente tem que cultivar a planta, né? Porque daí vocês criam os insetos, criam as batas d'água, criam lá os percevejos patinadores. Só que para nós fazer a nossa criação de planta, ela é in vitro, porque a gente tem que controlar a gente tem que ter um controle daquele fenótipo. In vitro é uma coisa que na natureza, teoricamente, não existe. Então a gente tem um fenótipo de laboratório. Então toda a nossa discussão hoje acaba se tornando genocentrista porque a gente tem uma limitação. A gente não conseguiu espraiar para a natureza. A gente está fazendo ainda no nosso cantinho. Mas é muito legal isso aí, cara. Isso é muito legal e acho que isso é um grande desafio, né? Além de ser uma ciência que não é tão recente assim, mas é uma ciência que agora que está sendo mais discutida em vários aspectos da academia, em novos grupos de pesquisa, enfim. Também é uma ciência que ainda não está estruturada, não pode ser como é que é um laboratório de evodevo. Cris. E com toda essa abordagem, né? Essas perspectivas, tudo mais do evodevo, como é que tu pode falar para o nosso ouvinte quais são as perspectivas de todos esses conhecimentos, essa descoberta que está tendo nessa área para aplicabilidade, digamos assim, no mundo real? Por exemplo, esses estudos, esses genes, a descoberta, como é que é essa relação desses genes em áreas como medicina, ou na própria ecologia, na parte ambiental, como é que a gente pode extrapolar essas descobertas para essas outras esferas? Bom, eu vou tentar responder a pergunta com alguns exemplos que eu conheço, né? Porque realmente, por exemplo, eu vi uma coisa, não é muito recente, isso acho que todo mundo já deve ter visto aí. Por exemplo, uma foto de uma orelha em cima do rato, né? Isso é bem famosa, essa foto, né? Então, isso é uma coisa que, né,
brincadeiras à parte, se você pode manipular isso, você pode fazer muita coisa, né, na parte de medicina. Uma outra coisa interessante que eu vi, qual foi a outra coisa? Assim, tem alguns trabalhos que conseguem, por exemplo, mudar a colinearidade de partes corporais, né? Então, por exemplo, você pode muito bem inibir a produção de antenas em insetos, né? E ao invés das antenas, colocar uma outra coisa lá, né? Isso, exatamente. Isso. Porque você mudou também demais, né, as coisas. Que é esse o perigo, né, de você fazer esse tipo de coisa. Às vezes você quer atingir uma coisa muito específica, mas você não sabe ainda como é que é isso, né? Você não sabe como é que é a regulação ali, não sabe o efeito pleiotrópico, que eu acho que é isso que é interessante, né? A correlação daquilo ali com a outra coisa, né? Mas eu acho que é isso, quando você descobre essas coisas, você pode amenizar problemas, você pode trazer soluções para algumas doenças que a gente não tem ainda, cura, né? Eu acho que é isso, é bastante promissor, parece até história de ficção científica, mas não é, né? A gente está vivendo já um negócio assim, né? Isso com certeza. A ficção científica, ela meio que se apropria da ciência, né? A gente vai fazer um programa, eu vou te convidar, fica aqui o convite, para discutir ficção científica e ciência, o que pode e o que não pode acontecer, tipo The Last of Us, Arquivo X, são umas coisas doidas assim. Vamos tocar terror, tá? Mas, show de... Mas sabe assim, muito do que a gente tem na ciência hoje, inclusive esse brinquedinho aqui que a gente tá usando para gravar, a gente viu lá nos Star Trek da vida nos anos 60, que não existia nem a possibilidade de um microcomputador. Eles usavam uma prancheta, que hoje a gente tem o tablet, né? Fomos ter o Palm Top na década de 90, final da década de 90, início dos anos 2000. Evoluímos para os iPads e tablets, né? Mas isso já existia na década de 60 no Star Trek. Não foge, Devo, não foge, Devo. Só para finalizar, que eu me lembrei de um caso que acontece aqui, inclusive, que acho que estão fazendo, são esses mosquitos da dengue transformados, né? Lembrei disso. Eu acho que tem manipulação. Exatamente. Então, na verdade, você coloca na natureza organismos que produzem organismos estéreis, né? Então é isso aí. Acho que... isso. Exato. Então, acho que essa é uma boa aplicação, né? Tá um bom exemplo disso. Um pouco isso, né, para os nossos ouvintes, Zeca. Como é que funciona um pouco desse sistema de biocontrole, né? Uma biorremediação de um problema, né? Que é o mosquito da dengue. Ele simplesmente, a manipulação genética desse organismo faz com que ele, em cruzamentos futuros, gere indivíduos inférteis. Ou seja, se esses indivíduos são inférteis, eles não conseguem se propagar e as novas gerações não nascerão. Ou seja, é um controle populacional. Então, esse é um dos grandes avanços da Evodevo e do nosso trabalho em relação aos organismos, que é visto pela comunidade já. Né? Isso é super importante. Acho que esse tipo de coisa a gente tem que enaltecer um pouco, porque às vezes fica naquela coisa, o que a universidade faz pela comunidade? E esse é um dos tipos de coisa, né? Então é super importante essa informação. Zeca, pra gente finalizar, porque a gente já tá indo longe, e a gente gosta dessa discussão, porque acaba entrando na nossa área, aquilo que a gente gosta, né? E isso, nós vamos pensar, nós convidamos, né? Nós temos ainda várias pessoas para vir falar conosco, né? Mas hoje foi muito bom tu estar aqui sozinho, para que a gente possa ter bastante esse espaço e conversar e discutir, né? Então, Zeca, eu quero que tu deixe para nós, assim, o que tu vê o papel do Evodevo na expansão da compreensão da evolução biológica e, né, uma mensagem aí para os nossos ouvintes, uma mensagem final para os acadêmicos, para quem quer entrar nessa área. Bom, como eu falei, né, possivelmente esses novos resultados por exemplo, esses trabalhos novos que estão saindo sobre polaridade animal, né, essa coisa da simetria bilateral, ou seja, cabeça e ânus, né, saber, porque esse negócio é muito interessante, saber quando isso surgiu, né, é um desafio, principalmente nesses grupos mais próximos do ancestral dos animais, né? Aquilo ainda é um negócio complicado. Volta e meia sai artigo dizendo que
tem um grupo de esponjas que tem uma coisa que relembraria esse conjunto de genes. Aí daqui a pouco dizem que não foi isso, foi problema de artefato na hora da análise. Mas o que é interessante mesmo é estudar a evolução dessas coisas, e isso realmente com bons resultados robustos, principalmente com o advento da filogenômica, você vai reescrever coisas em termos de evolução de animais e plantas, né? Com certeza. E eu realmente deixo aqui um convite para todos que queiram trabalhar com isso, porque realmente é desafiador, é uma área que, por exemplo, há alguns anos eu achava assim, gente, nunca vou me meter nesse negócio, né? E na verdade não é bem assim, é um negócio bem interessante, principalmente porque organismos modelos, eles surgem, né? Se você consegue criar o organismo em laboratório, já é um passo importante, né? Assim como plantas, né? Plantas, animais, de modo geral. E então é isso. Aqui na Unipampa tem esse grupo do Neva que eu acho que é bastante legal, né? E eu vou tentar, com todas as minhas forças, construir um grupo para organismos animais, né? Então acho que é interessante isso, né? Então, assim, se preparem. Beleza, Zeca, muito obrigado. Então, o pessoal que está nos escutando aqui, ó, o professor José Inácio Ribeiro é aqui, professor do curso de Ciências Biológicas. Eu esqueço todos os nomes, eu não sei. Tá? Então, José Ricardo Inácio Ribeiro, professor aqui do curso de Ciências Biológicas e de Biotecnologia, o Zeca. Né? Você pode encontrar ele aqui, se você é aqui da Unipampa Campus São Gabriel. Se você não é, a gente vai deixar aqui o lápis dele na descrição, e no Spotify, se possível, a gente deixa também alguma descrição lá com isso. Inclusive esses papers que ele falou, esses trabalhos científicos, e esse videozinho aí do pessoal lá de Lyon, também a gente vai ver se a gente consegue achar aqui e botar aqui para vocês poderem ver e acompanhar, tá? Então, muito obrigado, Zeca. Obrigado, Cass. Você foi muito importante, falou pra caramba, tá? Então, assim, gente, se preparem, teremos mais novidades para vocês aí. Um abraço, muito obrigado e até mais.